Boa tarde, irmão. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E a você que não aceitou Jesus, eu desejo uma boa tarde de salvação. Quero deixar apenas um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Salmos 46, o primeiro, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmão, hoje eu vim falar não só deste salmo, e sim, também falar desse salmo e o que ele representa para mim e para a vida de muita gente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aproveitando para falar de algo muito sério, irmão, muitos relatos, né, que eu tenho ouvido, que eu tenho visto, né? E são relatos que muitas das vezes têm se identificado com a minha própria pessoa. Eu gostaria de falar um pouquinho para você, meu irmão, minha irmã, você que está passando por um problema chamado depressão. Gente, este problema é um problema muito, muito sério. O nome já diz, é um problema. É uma enfermidade. Mas é uma enfermidade que ela não veio porque eu, por exemplo, ela não veio até mim porque eu desejei, porque eu almejei, não, irmão. Muitas vezes a depressão ela vem acarretada de coisas, né? Que no passado alguém, né, sofreu ou passou por algum tipo de violência, ou vem acarretando muitas coisas, né? Que venham mexer com a estrutura emocional, né? Com a estrutura emocional do ser humano. Minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe, eu ouvia esse relato quando eu era criança, que minha mãe, quando chegou para cá, nesse bairro onde eu moro, minha mãe era uma pessoa muito bonita, alegre, né? Gozava de boa saúde. Mas, ao passar do tempo, irmãos, e foram acontecendo coisas, né? Meu pai, ele foi mudando, né? Pois as pessoas, infelizmente, às vezes mudam, às vezes é de um jeito e depois elas mudam. E meu pai foi um desses, ele, quando jovem, né? Depois que eu nasci, mais pra frente um pouco, meu pai foi mudando. Meu pai era uma ótima pessoa, sempre foi uma ótima pessoa para mim. Mas em relação à minha mãe, ele já agia de forma diferente, né? Ele era agressivo com ela, ele batia nela, né? Saía com outras mulheres, né? Humilhava ela, enfim, irmão, são muitas e muitas outras coisas, né? Que eu não vou relatar aqui, que minha mãe passava. E por ela passar por todo esse processo, acarretou uma depressão em minha mãe. E muitas das vezes eu mesma, eu não entendia. E minha mãe passou a tomar remédios controlados, remédios, né, depressivos. E tinha atitudes dela, tinha coisas delas que eu não entendia, né? Minha mãe tentou suicídio várias vezes. E essa é a doença do século, irmão. Essa semana eu vi um ator, né, que se jogou do prédio, né? E um ator muito conhecido por tomar remédio contra a insônia. Ele toma remédio para a insônia e foi tomar, né, para não ter sono, para se manter acordado, né? Mas ele tem insônia, ele sofre com a depressão. E muitos outros artistas e muitas outras pessoas, como eu, como você, né?
vem, cada um tem sua história, mas a maioria de nós, né, principalmente a nossa classe, a classe mais, digamos assim, humilde, né, irmão, que passa por tanta coisa nessa vida, muitas das vezes desde a infância, que foi no caso de minha mãe também, desde a infância dela, minha mãe teve uma infância muito sofrida mesmo, né, e depois que casou, né, viveu um tempo de bonança, mas maior parte do tempo, né, ela sofreu muito, muito mesmo, né, eu presenciava as agressões, eu presenciava, né, muitas coisas, né, que eu não quero relatar, mas que veio acarretar, irmão, a depressão da minha mãe. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso a você, que não tem essa enfermidade, como eu não tinha. Eu não tinha. Você que não tem, tenha paciência com alguém que está assim na sua casa. Seja vigilante, tome cuidado. Tome cuidado naquilo que você fala, naquilo que você diz. Porque é uma enfermidade, irmão, que a gente se sente assim tão, como eu posso dizer, tão melindroso. A gente é feito um cristal, qualquer coisa nos machuca. E principalmente quando essas pessoas se encontram no estado de uma crise de depressão. Aí sim é que você, meu amigo, minha amiga que não tem essa doença, glória a Deus por isso, se você não tem, né? Mas que você conhece alguém que tem, que convive com você, ou que você sabe, né? Procure ajudar essa pessoa, mas com palavras boas, né? Sempre com aquela energia boa, né? Falando de Deus para aquela pessoa, né? Levantando, tentando de alguma forma levantar a autoestima daquela pessoa, porque a pessoa fica se sentindo, né? Muitas das vezes é cercada de gente ao nosso derredor. Eu mesmo muitas vezes me senti assim, mas devido à depressão, muitas das vezes eu me senti só, desamparada, né? Eu perdi as contas quantas vezes, quando eu estava na crise, há alguns tempos atrás, né? Que eu me lembro que a minha primeira tentativa de suicídio foi sobre me enforcar. Eu coloquei uma sacola na minha cabeça, né? Uma não, duas, botei uma dentro da outra, coloquei na cabeça e amarrei uma corda, enrolei todinha no pescoço e fui amarrar lá no quarto, onde tem um travessão, né, de um pau lá do telhado, e eu amarrei. E ali aproveitei que meu esposo tinha saído, na época meu esposo tinha um carro, ele foi lavar esse carro e levou a minha filha junto com ele. E eu já estava ali, né, depressiva, muito depressiva, eu tinha acabado de perder meus pais. Eu tinha acabado de perder meu pai e a minha mãe, né, e eu não aguentei. Aquela Rafaela forte, aquela Rafaela que suportou todo o processo, de repente ela desabou. E aí o que aconteceu? A minha primeira tentativa foi essa, irmão. Veja que coisa horrenda, né? Só um descuido, né? Meu esposo saiu para lavar o carro junto com minha esposa e eu aproveitei, né? O inimigo das nossas almas, ele não perde tempo, né? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E principalmente essas pessoas que têm depressão. Nós ficamos vulneráveis, né? Somos presa fácil para o inimigo. É triste dizer isso, mas é a realidade. Eu convivi com isso, eu sei o que é. E ali ele se aproveitando, colocou na minha cabeça que aquela dor que eu estava sentindo, aquela saudade, aquela ausência dos meus pais, né? Aquela perca, aquela dor, eu ia me livrar daquela dor se eu fizesse tal ato. E eu, incessadamente, sem pensar,
né? Porque a nossa mente fica tão bloqueada, é algo assim tão sinistro que eu não sei nem dizer como é isso. E fui e fiz isso, botei as 2 sacolas, coloquei no meu pescoço, né? E glória a Deus, aleluia. E fui tentar, né, me suicidar. A sorte é que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. É bem verdade quando a palavra de Deus diz também lá em Salmos, eu não estou lembrada agora do versículo, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Apesar de tudo, eu temo ao Senhor. Mas a enfermidade estava tomando conta de mim, né? E nem disso, nem do meu Senhor eu me lembrei. Mas Deus estava atento. Deus estava atento. Deus sempre vai estar atento. Eu quero dizer a você que sofre com essa enfermidade, Deus sempre vai estar atento. Podem todos nos deixar, podem todos nos abandonar, mas Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Porque foi Ele, meu irmão, que enviou o seu anjo, e na hora que eu estava pendurada, a estaca que estava, né? Não aguentou meu peso e partiu e eu caí. Quando eu caí, eu me lembro que veio uma vizinha minha, eu não sei, eu não estou lembrada agora no momento que foi, mas ela escutou o baque, né? Escutou e entrou dentro da minha casa, né? Deus, ele usa pessoas, usa anjos, pessoas, irmão, em forma de anjos. Anjos em forma de pessoas, né? E essa vizinha entrou e viu, e de imediato tirou a sacola da minha cabeça, desenrolou a corda e tirou a sacola da minha cabeça. Eu ali já estava sem ar, já, né? Quase que me desfalecendo, mas ela começou a me reanimar. E para a glória de Deus, eu estou aqui, né? Contando esse relato. E isso, irmão, foi das primeiras tentativas de suicídio por causa da depressão, porque não ficou só por aí, veio mais. Aí eu quero dizer a você que não sofre de depressão, quando você vê um irmão ou uma irmã, ou seja quem for, parente seu, se tratando, tomando alguns remédios que os médicos passam, infelizmente muitos deles controlados, para nos ajudar a repreender mais essa ansiedade, né? Essas crises que vem dar na pessoa. Você que tem sua saúde, ao invés de ficar apontando, de ficar criticando, de ficar falando, e muitas das vezes, eu digo isso, irmão, porque eu já presenciei muita gente chamar minha mãe de doida. E ela não era doida coisa nenhuma, que ela fazia tudo dentro de casa, irmão, perfeitamente, excelente bem. Cozinhava que era uma beleza. Mas tinha a depressão com ela, felizmente. Então você, ao invés de julgar, de dizer essas palavras que não ajudam, que não serve para ajudar o seu próximo ou alguém da sua família, você chamando ela de doida, de doido. Ah, vai tomar teus remédios, ah, vai fazer isso, com a sua ignorância. Eu quero dizer para você, tenha cuidado, tenha cuidado. Uma vez eu vi um relato de um padre dizendo que alguns fiéis dele, muitas das vezes chegavam com essa enfermidade, e ele dizia que era frescura. E ele achava que era frescura. Muitos conhecem esse padre,
né? Padre Marcelo, muito conhecido por muitos. Até que um dia essa enfermidade, Deus permitiu que a enfermidade viesse sobre ele. E ele viu quase que ele ia a óbito. E hoje a maneira dele ver as coisas é diferente. Ele sabe que não é frescura. Ele sabe que não é porque a gente quer. Não é porque a gente procura, não. Então pare de julgar as pessoas. Você não conhece o passado dela, você não sabe por onde elas vêm passando. Você não sabe o que outrora aconteceu na vida daquela pessoa. E se você sabe, você foi convivente, melhor ainda, para você tomar consciência. Porque eu sabia o que minha mãe outrora tinha passado. Mas mesmo assim, muitas das vezes, até eu mesmo não entendia muitas coisas que ela fazia. Até eu sentir na pele o que é isso. Mas eu quero dizer para você que tem alguém na sua casa assim. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Vigie. Apoie, abrace, ajude. Não fique falando torpeiras. Não fique escanteando e desprezando, não. Essas pessoas precisam de ajuda, de apoio. Graças a Deus eu tive do meu esposo. Meus pais não estavam mais comigo, mas meu esposo esteve do meu lado todo o tempo. E o meu Senhor, então, esse nem se fala. Esse, realmente, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E o anjo estava e está sempre acampado ao meu lado, 24 horas. Eu quero dizer a você que sofre de depressão, Deus está contigo há 24 horas, lado a lado, ombro a ombro. E o inimigo, ele não vai ceifar a tua vida. Deus não vai deixar. Se você tem promessa de Deus, Deus não vai deixar. Porque a tua vida pertence a Deus e somente Ele tem o direito de tirá-la. Todo poder foi dado a Ele. E eu e você só vai no tempo de Deus. Não é no tempo que Satanás quer, não. É no tempo de Deus. Porque até para tirar nossas vidas, Ele tem que pedir permissão ao nosso Deus. Veja quão grande é o nosso Deus. Ele disse a Jó: tem visto o teu servo Jó? Irmão, ele tirou tudo de Jó. Tudo. Ele pôs enfermidade de chagas em Jó. Jó se coçava, irmão, com um caco de telha. Mas o Senhor disse a ele: não toque na vida dele. A vida dele me pertence. Eu e você pode ficar com um caco de telha se coçando. Mas Deus, Ele é Deus de restauração. Deus é o Deus da cura. Ele restituiu a cura, a saúde de Jó. E eu quero dizer para você nesta tarde, na autoridade do Espírito Santo que Deus me deu, e deu a você também, para você usar, para você profetizar, que essa enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, e Deus vai lhe dar vitória. Você vai sair dessa, porque grande é Deus na minha e na tua vida. E o nome dele vai ser exaltado. E aqueles que ficavam zombando de ti, dizendo que você era um louco, que você era uma doida, que você não girava bem, que você isso, que você aquilo, não é isso? Não é mesmo assim, meu irmão, minha irmã?
Cuidado você que diz isso. Cuidado. Para que não aconteça com o que aconteceu com o padre lá, ó. Achava que era frescura, mas o quadro inverteu. E hoje ele sabe que não é frescura coisa nenhuma. Irmão, isso é um assunto muito sério. É muito sério. Mas eu tenho visto e ouvido relatos sobre essa enfermidade. E eu mesma pude sentir ela na minha pele. Então não brinque. Ajude. Abrace. Ame. Proteja. É seu amigo? Ajude ele a sair dessa. Deus vai te honrar por causa disso, por causa desta força. E você que está passando por essa enfermidade, creia que Deus, Ele é a cura e Ele vai te dar vitória, assim como Ele me deu. Ele vai te dar vitória também. Ele vai te erguer. Porque o sangue que Ele verteu na cruz para salvar a minha e a tua vida, esse sangue Ele tem poder na minha e na tua vida. E torno a dizer, maior é Deus na minha e na tua vida. E lembre-se que Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando a tentação vier, quando a angústia vier, clame, chame por Ele. Chame o nome de Jesus. Porque o mal, ele não vai resistir. Porque o nome do Senhor, ele tem poder. Esse nome que é sobre todo, acima de todo nome. Jesus. Desde já eu quero agradecer, né, a todos nesta tarde. Espero que você receba essa palavra. Tome posse da palavra. Você que tem essa enfermidade, tenha fé, creia que Deus ele vai te curar, que Ele vai te restaurar, assim como Ele fez com Jó. Assim como Ele vem fazendo comigo. Tenha fé. E você, amigo ou amigo, parente, que vê alguém nessa situação, ajude. Ajude essa pessoa a levantar sua autoestima. Fale de Jesus para ela. Dê apoio a ela em tudo aquilo que ela precisar. Esteja sempre ao lado dela ou dele. E Deus ele vai te honrar também. E pare de julgar, de falar palavras torpas. Para que isso o Senhor não veja. E lance sobre você aquele mal. Desde já, mais uma vez eu agradeço, né? Fiquem na paz e que Deus abençoe a cada um e que Deus nos ajude a agir com sabedoria cada dia mais. Porque, irmão, o caso é sério, é muito sério. Mas eu creio que os irmãos entenderam, que os irmãos vão, né, respeitar mais o seu próximo, alguém que esteja passando por esse tipo de situação, vai procurar entender mais essas pessoas e vai respeitar. E Deus vai te honrar, irmão. Ajude, abrace, não despreze. Tá certo? Fiquem na paz mais uma vez. Deus abençoe a cada um.